Olá a todos, sejam muito bem-vindos para essa série de videocasts que vai falar um pouquinho sobre os cursos da Famecos. Aqui, nós, alunos e professores, vamos conversar sobre as coisas mais importantes que os futuros calouros aqui da PUC precisam saber. Hoje nós estamos aqui com uma mesa repleta de estudantes e nosso professor de jornalismo, e a gente vai falar um pouquinho desse curso. Eu sou a Manuela Cassano e eu sou estudante de jornalismo. E aqui, ao meu lado, nós temos Isadora Prigol, Juliana Ross. Fábio Canata. Perfeito, então, gente. Acho que a gente pode começar essa conversa sobre o curso já de um jeito um pouco clichê nas aulas, mas que aqui eu acho que é muito interessante essa galera que está nos vendo saber um pouquinho, que é o que fez vocês, meninas, escolherem o jornalismo? Faz tempo que eu escolhi, mas eu posso começar, se você quiser. Pode ser. Minha escolha é antiga. Eu fiz essa escolha no final da década de 90, também aqui na Famecos, em 1998. E meu primeiro vestibular foi para veterinária, que não tem absolutamente nada a ver com jornalismo, né? É uma área muito distante. Mas, por sorte, eu não passei no vestibular para veterinária. E o que me fez pensar na escolha, né? E daí eu descobri que, na verdade, eu gostava mesmo de animais e não de tratar animais doentes, né? Gostava de animais sadios. E daí comecei a pensar sobre o que me interessava, o que me dava prazer, e vi que estava na literatura, que estava no texto, na redação. E eu tinha uma proximidade com um professor de cursinho que era jornalista. E daí, a partir da formação dele, eu comecei a me interessar em pesquisar o jornalismo. Então, foi a partir de um fracasso inicial que acabei fazendo vestibular para jornalismo e ingressando na Famecos, me apaixonando pelo curso antes de entrar mesmo, quando eu comecei a entender e olhar com mais cuidado para o jornalismo. E o que sempre me fez que lá em 98 me levou à escolha e que me faz todos os dias reforçar os votos no jornalismo é o impacto social do jornalismo, é a possibilidade da gente transformar o mundo, e pode parecer meio clichê, mas a gente transforma pequenos mundos, né? O mundo de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, com o nosso trabalho, que também é muito diverso. Então, eu não tenho dúvida que o que me fez escolher, o que me faz todos os dias reforçar essa escolha é a possibilidade da gente impactar positivamente na vida das pessoas. Não, com certeza. Eu também, como aluna, eu acho que a coisa que me motivou, assim, a entrar no jornalismo de cara foi não querer fazer exatas, na verdade. Sim. E daí, um dia antes da inscrição do vestibular terminar, eu botei jornalismo na cara e na coragem, e eu fui descobrir ao longo do primeiro semestre o que realmente era o curso e o que eu estava gostando ali, porque eu pretendia fazer direito. E no final das contas, era muito mais aquilo que tinha a ver comigo, sabe? Eu também respondi no primeiro dia de aula que eu queria fazer jornalismo para mudar o mundo, mas eu admito que eu ainda não sabia o porquê. E nem de que forma, né? Nem de que forma eu ia fazer isso. Mas agora, com todas as oportunidades que a gente tem aqui, que também é um assunto que a gente vai falar um pouquinho depois, deu para dar uma sondada e experienciar tudo que a gente consegue fazer. Sim. Eu acho que a minha primeira motivação, assim, foi a leitura mesmo, que eu sempre tive muito contato desde criança, assim. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui gostando muito, assim, e daí desenvolvi gosto por escrever também. E aí eu vi o jornalismo como uma forma de desenvolver isso, assim. E aí, por um tempo, eu tinha certeza que ia ser isso. Aí depois começou algumas dúvidas, eu também pensei em direito. Mas aí, mais perto do vestibular, eu vi que jornalismo era mais o que eu queria fazer mesmo. E aí, realmente, depois que eu comecei o curso, me apaixonei pela área por outros motivos. Sim, eu, desde pequena, fui muito, muito conversadeira. E eu acho que isso... poder se comunicar com a pessoa e conversar, trocar um lado com o outro. Desde que eu entrei, eu tenho amadurecido mais. Eu sempre gostei de trocar, mas nunca pensei no que o outro podia atribuir em mim. Então, adquirindo uma informação, eu podia dissipar ela, contar para os outros, como o livro O Perigo de uma História Única. Às vezes as pessoas não sabem o teu lado. Uhum. E como tu falou, tu não muda todo mundo. Tu pode mudar uma minoria. Então, eu ouvindo ela e podendo passar para os outros, a gente não deixa uma só história. Então, é muito se comunicar
e passar para o próximo uma outra visão. Não, com certeza. E eu acho que é isso que a gente acaba aprendendo durante os primeiros semestres de aula, né? A gente entra, às vezes, não sabendo exatamente qual área do jornalismo, às vezes a gente sabe o que a gente quer, e a gente vai descobrindo ao longo do tempo também, né? E já falando sobre tempo, semestres, eu queria perguntar para vocês, por que vocês escolheram a FAMECOS para fazer jornalismo? E quando é que isso aconteceu? A minha tia se formou aqui na PUC. Então, veio de um negócio de família, a gente adorou a estrutura da própria faculdade, então a gente vai dar um jeito, a Isa vem para a faculdade, é um investimento que vale a pena. E aí, quando teve o Open Campus, a minha tia se formou uns 15 anos atrás, então quando teve o Open Campus, a minha mãe já tinha vindo anos atrás também, mas quando veio, descobriu como que está muito inovada a faculdade e conheceu a FAMECOS, o próprio prédio. E adorou toda a tecnologia, adorou a ProHub, adorou os estúdios de filmagem e como que a gente tem tanto contato com o mercado de trabalho. Então, quando a minha mãe botou na balança, viu como que é seguro aqui dentro, como que a gente tem oportunidade a muitas coisas, foi o que bateu o martelo, sabe? Como é seguro, como que a gente se sente em casa, como tem o living, a gente consegue liberar um pouco a mente também. Então, isso, o meu bem-estar foi o que bateu para minha mãe. Eu acho que o momento que eu escolhi a PUC foi no Open Campus do ano passado. E aí, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar mais sobre referências e tudo mais. Eu vi bastante gente que se formou aqui, na FAMECOS. Então, acho que foi por isso que eu escolhi mesmo, pela referência do curso. Professor Fábio Canata, o senhor também veio no Open Campus de 2017? Não, em 98. Em 98 não tinha Open Campus. Tinha a Feira das Profissões, que perdurou por muito tempo, né? O Open Campus é o evento que sucedeu a antiga Feira das Profissões. Então, antigamente tinha um grande... como se fosse como uma feira mesmo, né? Com as barraquinhas eram os cursos. E os alunos passavam pelas barraquinhas para conversar com os professores, com outros alunos e tal. E dessa experiência evoluiu para o Open Campus, que daí, ao invés de fazer visita, só o aluno vive experiências nas escolas, na faculdade. Mas eu não fiz visita à PUC antes de vir para cá. O que eu lembro de fazer e que, assim, acho que se até hoje os estudantes fizerem isso, eles vão ter, talvez, muito poucas dúvidas sobre onde estudar jornalismo, né? Que é a gente perceber que os maiores nomes do jornalismo no Brasil, gaúchos, eles passaram pela FAMECOS, né? O curso de jornalismo da FAMECOS, ele está presente nas maiores redações do país, nos departamentos de comunicação das maiores empresas, à frente dos maiores projetos. Basta visitar, vocês sabem disso, pelos projetos que a gente desenvolve em conexão com os veículos de imprensa, com empresas do mercado, de ver lá alunos que se formaram ou há mais tempo ou recentemente, eles estão tocando esses projetos lá fora, né? A gente vai visitar a redação da RBS TV, do SBT, do Correio do Povo, ou mesmo de empresas, de assessorias de imprensa em Porto Alegre, a gente vai ver muitos ex-alunos. E daí tu pesquisa, tu vê que a Eliane Brum, o Caco Barcelos passaram por aqui. Resta muito poucas dúvidas onde é que tu tem que estudar jornalismo, né? Não, isso é verdade. O jornalismo da FAMECOS, eu acredito que seja referência, pelo menos a galera do estado inteiro, vamos dizer assim. Sempre que quer cursar jornalismo, pensa aqui em primeiro lugar, né? E como uma pessoa, assim, que está há bastante tempo aqui na FAMECOS, desde 98, como tu mesmo citou, pra ti, o que durante esse tempo todo que tu estava aqui fez com que a FAMECOS... O que tu percebeu que faz a FAMECOS ser essa potência do jornalismo? O que faz a FAMECOS, em especial o curso de jornalismo, liderar rankings que avaliam a qualidade do ensino, ter a presença marcante nas redações, nas empresas, nas organizações. Acho que tem uma série de fatores que nos ajudam a entender, assim. Uma delas é algo que é construído entre professor e aluno, assim. Eu não sei que experiência vocês tiveram no ensino médio, mas para mim eu abri uma porta que eu não conhecia.
em relação à aprendizagem, ensino, quando eu vim estudar aqui em 98. Não, com Sim. certeza. É uma diferença... Eu não vou dizer que é uma diferença discrepante, porque eu acho que a cultura de ensino no ensino médio é muito diferente da cultura na faculdade no geral. Mas aqui na FAMECOS, na área da comunicação, eu sinto que ainda existe uma diferença ainda maior, sabe? Sim. A gente é só comparar, às vezes a gente faz eletivas de outros cursos e a forma de contato que a gente tem com os professores aqui é outra coisa, né? E daí, assim, eu acho que isso, quando eu digo essa porta que a gente abre, assim, é para um ensino que ele não é técnico, né? Ele é técnico, às vezes ele é técnico, né? Mas olha a diversidade de temas e de assuntos que a gente consegue levantar em aula e que isso colabora para uma formação mais diversa de todo mundo, né? Muito conectada com aquilo que é contemporâneo. E o jornalista, o que faz de alguém jornalista não é, ao meu ponto de vista, a técnica. É a forma de olhar para o mundo, né? Isso se constrói, eu acho que não se constrói com... não é uma outra disciplina, não é só a estrutura, que é fundamental também, mas eu acho que é esse que acontece entre aluno e professor aqui dentro. Que eu vivi isso em 98 e até 2002 como aluno, e depois voltei a poder experienciar isso de uma maneira mais próxima como professor, quando eu retornei em 2010. Acho que isso é fundamental. Mas acho que, sem dúvida, como tu falou, assim, como vocês falaram, né? A questão da estrutura é muito diferente de qualquer outra universidade. Eu dou a disciplina de telejornalismo, por exemplo, e eu saio com os alunos para a rua para acompanhar a gravação de reportagens, como a gente faz no laboratório de jornalismo também, né? Sim. Eu acho que isso é uma oportunidade de ensino, de aprendizagem, que não se repete, não consegue se repetir em sala de aula. Porque tu tá ali acompanhando uma situação real, Sim. um contato real com a fonte, uma tentativa de entrevista, uma pergunta que pode ter sido talvez bem feita, mas mal conduzida na hora, e tu percebe isso na hora e consegue ali abrir uma discussão que talvez não acontecesse em sala de aula a partir de uma situação prática. Então, acho que a FAMECOS tem muito isso, de estudar o campo da comunicação em geral, mas o jornalismo muito a partir de situações práticas, né? Tem teoria, tem sustentação teórica, mas tem muita vivência, muita experiência. Sim. E eu acho que isso para a nossa atividade é fundamental. Por mais que a gente fale em sala de aula sobre entrevista, a gente pode passar um semestre falando de entrevista. Claro. Mas sim a experiência da entrevista, do diverso, da resposta inesperada, né? Sim. A gente não dá para dizer que está preparado para conduzir uma entrevista, né? Eu acho que como a gente trabalha com pessoas e a gente nunca pode prever exatamente como as pessoas vão agir, eu acho que por isso que a prática é muito importante, porque na teoria pode ser tudo certinho, entendeu? Mas na prática alguma coisa pode acontecer diferente, não tem como tu prever esse tipo de coisa. Então... Isso em todas, né? Eu falei de entrevista, mas a gente pode pensar na fotografia, né? Pode pensar em diversas linguagens do jornalismo que os alunos praticam desde o primeiro semestre, com acompanhamento muito próximo dos professores em todas as áreas, que permite essa prática, revisão, crescimento, né? Tu vai errar algo aqui, depois tu vai refazer, vai errar outra coisa, até o momento que tu vai naturalizar aquela prática e daí a gente tem uma formação de qualidade. Exatamente, aqui se aprende criando. E, gente, agora voltando um pouco para a experiência de ser aluno aqui, o que vocês acham que vem surpreendendo vocês nesses últimos semestres? Vocês estão ainda no primeiro ano aqui de faculdade, mas o que vocês estão vendo de novo? O que vocês estão enxergando, talvez com outros olhos nesse momento? Eu acho que uma coisa que esses 2 semestres me possibilitaram, principalmente o primeiro, que foi, né, o início de tudo, foi abrir a minha visão de mundo. Que eu já tinha, assim, óbvio, conhecimento, informação, mas quando eu cheguei aqui é muito diferente, assim, a Juliana de agora e a Juliana de, sei lá, janeiro, assim, porque eu passei a entrar em contato muito mais, assim, como vocês também já citaram com a diversidade, com informação, assim, acho que isso foi a principal coisa, assim, que eu senti depois. Sim, eu acho que convivendo aqui dentro do campus é diferente do que a gente passa na escola. E conviver com professores, doutores, a gente muda até os nossos próprios hábitos, como a gente conversa com as pessoas. E a troca de conhecimentos, né? Uma faculdade é diferente da escola.
onde a gente não leva tantos assuntos a sério. Na faculdade, onde a gente pode mais debater, né? E tu fala que muito bem dos professores, né? Eu acho que ainda o que mais ajuda, além da prática, é o feedback que a gente recebe, que a gente vê onde pode melhorar, que vem de vocês, né? Eu acho que é a melhor parte, depois do contato com os professores. Eu acho que aqui, especificamente na Famecos, né? A gente não tem como não se surpreender, às vezes, com algumas coisas, porque a gente está acostumado a ter contato com o jornalismo antes de começar a fazer jornalismo, de fato, olhando as pessoas na televisão, às vezes lendo, e a gente entrar nesse mundo é uma coisa totalmente diferente. Eu lembro que a primeira vez que eu tive aqui no campus e eu dei de cara com a Alice Bastos Neves, eu fiquei assim, olhando para ela, sabe? Mas aqui, a gente, na Famecos especificamente, a gente tem acesso a muita experiência que faz a nossa cabeça virar do avesso e se reconstituir de novo. E eu acho que é isso mais legal que tem acontecido ultimamente aqui. E agora, perguntando para vocês também, quais foram as experiências que mais marcaram vocês nesses últimos tempos? Eu acho que foi entrar no laboratório de jornalismo, que é a prática, onde se a gente já trabalha teoria e prática nas aulas, no lab é só prática e prática e prática. E acho muito legal que, diferente de um veículo, uma empresa de jornalismo, a gente tem nossa total liberdade para abordar o assunto que a gente quer. Como numa empresa, a gente teria que esperar chegar a nossa vez, a gente está em tal patamar para poder trabalhar com isso. No lab, a gente pode trabalhar a qualquer momento. E, como dizem, a gente é livre para errar. Não é legal ficar errando, mas... Se errar coisas diferentes, tá tudo certo. Aí a gente aprende. Claro, eu acho que o lab dá um empurrão muito maior. Sim, eu acho que... Vou falar a mesma coisa, mas recentemente eu acho que o laboratório de jornalismo foi o que mais me impactou, assim, em várias questões, assim, mas de amadurecimento mesmo, assim, organização e tal, mas também da prática, que é uma coisa que, como a gente já falou, nas aulas tem bastante, mas no LabJ tem mais ainda, né? E daí são diversas coisas, né? Tipo, redação, a gente fazer roteiro, apresentar podcast, essas coisas. Eu acho que isso tem me marcado bastante, assim, ter essas experiências nos últimos tempos. Professor, agora que essa caixa já foi aberta do ponto o que é o LabJ, eu te pergunto, e também para a galera que está assistindo nesse momento, o que é o Laboratório de Jornalismo Integrado? O Laboratório de Jornalismo, no meu ponto de vista, talvez seja o grande diferencial, um dos grandes diferenciais. O Laboratório de Jornalismo é um dos grandes diferenciais do curso de jornalismo da Famecos, por oferecer um espaço permanente, diário, de trabalho para os alunos, que é um espaço que está entre a sala de aula e o mercado de trabalho, porque já não é mais a sala de aula, porque não tem chamada, não tem nota, os alunos que estão lá estão porque desejam, né? Porque ativamente buscaram um laboratório para participar, e não é também o mercado, porque lá os chefes, entre aspas, são professores que estão comprometidos com o teu crescimento, com a correção do teu trabalho, com experiências que sejam importantes de aprendizado, mais do que com o resultado. Embora o resultado sempre faz a gente festejar demais e deixa todo mundo muito feliz, quando a gente vê alunos do primeiro, do segundo semestre produzindo conteúdos de qualidade a ponto de serem premiados, né, com muita frequência, né? Então, acho que é esse espaço que o aluno vem estudar jornalismo de manhã ou à noite na Famecos, e à tarde ele vem fazer jornalismo. Ele vem sair para a rua vai sair para a rua fazer entrevistas, fazer podcasts, apresentar programas, enfim, vivenciar todas as experiências possíveis que o jornalista vive no mercado de trabalho, e também está ainda mais próximo do mercado, ou permanentemente próximo do mercado, porque os alunos de jornalismo que trabalham no laboratório, com frequência também veem os seus conteúdos publicados em veículos de imprensa. Então, às vezes, o aluno lá está no primeiro, no segundo semestre, faz uma reportagem e essa reportagem é republicada por um veículo de imprensa, né? A gente já teve
experiências de alunos desenvolverem um projeto no laboratório e esse projeto acabar na TV, no Globo Esporte, no Jornal do Almoço, em veículos de gigante visibilidade. Então, assim, acho que é esse lugar intermediário que faz uma conexão muito importante, que acelera o processo de aprendizado. A gente percebe nas aulas o quanto os alunos que estão no laboratório têm um avanço diferente dos demais por conta de uma prática diária, de um exercício diário de trabalho, numa redação, num grupo de 20, de 30 alunos ali, que está diariamente trabalhando. E além da gente criar esse ambiente, como a Isa falou, de permanente troca, né? Na sala de aula a gente tem momentos de troca, né? Mas tem momentos que é uma aula que vai ter uma parte expositiva, outra que é a realização de um trabalho. No laboratório, a gente está permanentemente trocando, falando sobre jornalismo, sobre outras reportagens, sobre outras experiências, sobre o colega que está num veículo de imprensa. Então, a gente tem colegas, inclusive, que vão para o mercado e que seguem vindo para o laboratório para continuar, né, compartilhando as tardes conosco, trazendo as experiências que eles vivem lá. Então, acho que o laboratório é muito isso. E é um lugar em que a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, a gente, nesse momento, tem alunos produzindo um especial sobre grupos indígenas. A gente já tratou os mais diversos assuntos, das mais diversas formas, nas mais diferentes linguagens. Então, é um lugar sem fronteiras. Não, eu concordo, assim, plenamente. E eu acho que até dá para contribuir com isso, que eu, particularmente, recomendaria para todo mundo que entrar aqui na FAMECOS, como no curso de jornalismo, tentar entrar no LabJ, porque, pelo menos para mim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida acadêmica. Foi um primeiro ano sem estar no LabJ, foi, obviamente, muito bom, eu aprendi várias coisas, mas entrar no LabJ foi como se uma caixa de Pandora estivesse se abrindo na minha cabeça, porque esse contato que a gente tem com o mercado de trabalho do jornalismo e que a gente vai aprendendo durante o dia a dia mesmo, com colegas que vêm dos seus trabalhos, que são pessoas que trabalhavam no LabJ, que vêm aqui e contam as experiências pra gente. E também o fato da gente aprender na prática. E a gente não se dá conta do esforço. Às vezes a gente se esforça muito para fazer alguma reportagem, alguma matéria, a gente termina o dia com um monte de aprendizado novo e a gente não se dá conta. Sim. Meu Deus, o que eu acabei de fazer, tipo, se fosse uma semana atrás, eu achava que isso seria a coisa mais impossível do mundo. Então, eu acho que é justamente isso que o LabJ traz pra gente, né? E tem duas coisas que eu lembrei de ouvindo falar, mano. A primeira é que, pensa só, numa dinâmica de sala de aula, a gente tem um encontro semanal, né? Então, a gente vai produzir uma reportagem numa disciplina. A gente vai se encontrar, vai discutir, vai organizar o trabalho. Vocês vão ter algum tempo para produzir o trabalho, o professor vai revisar, vai dar o retorno, até ficar pronto o material. Então, a gente está falando de um trabalho que se organiza em semanas. No laboratório, a gente faz isso, às vezes, num ciclo de um dia. Então, a gente define uma pauta, vocês vão para apuração, para entrevista, para produção, e no mesmo dia, às vezes, o material está publicado. Então, imagina, né, nessa rotina, o quanto isso não acelera esse processo de errar, de aprender, né, de vivenciar o diferente. E a segunda questão é que eu falei da conexão com o mercado, né? Sim. Dessa presença permanente. Eu tenho lembrança de, recentemente, duas jornalistas que são donas de negócios de jornalismo, de comunicação aqui em Porto Alegre, de assessorias de comunicação, pedirem indicações e pedirem indicação, me indica alguém do laboratório, porque daí eu sei que já queimou algumas etapas. E é justamente isso, sabe? Já queimou etapas, porque a gente sabe que no início tudo é muito novo, né? E alguns dias no laboratório já consegue queimar esse tudo é muito novo, né? E, sem dúvida, essa é uma experiência que o estudante de jornalismo só encontra aqui. Meninas, então, contem assim um pouco pra gente. Como é que vocês enxergam agora o futuro de vocês no jornalismo depois de tantas experiências aqui na FAMECOS? Onde vocês acham, nesse momento, obviamente, que vocês querem estar? Eu acho que o futuro é bem certo, principalmente quando se trata sobre jornalismo.
mas eu espero me formar como jornalista, ter graduações futuras sobre, e por enquanto eu não quero encontrar, já ia querer decidir uma área para trabalhar. Eu não sei qual professor falou, ou vários professores falaram, que não é legal a gente focar só numa coisa, que às vezes a gente acaba não dando brilho para as outras, onde a gente poderia prestar atenção e descobrir um outro mundo, sabe? Mas eu quero ter um grande futuro no jornalismo, contar muitas histórias. Eu acho que o que eu mais quero fazer é o que for que eu escolha, eu quero me aprofundar. Eu não quero ser uma pessoa rasa em qualquer assunto. Sim. Ju? A gente tem uma coisa em comum, eu tenho uma coisa em comum com a Isa, que é o fato de que eu também ainda não decidi me restringir a uma área. Assim, na verdade, eu gosto de várias. O que eu posso dizer é que eu, com certeza, vou trabalhar com jornalismo, não tenho dúvidas mais disso, depois dessas experiências desse ano. Eu sei que eu gosto muito de redação, assim, de escrever, de fato, mas eu acho que eu tenho que experienciar outras áreas ainda, sabe? Eu não tô fechada também para outras áreas. E também questão de editoria, o que der para escrever, o que tiver dando para aprender, eu tô aprendendo. Então, Exato. Eu acho que o legal daqui é poder experienciar várias áreas diferentes, né? Porque... e essa foi a mentalidade minha desde o início do curso. Eu nunca me pressionei, assim, sabe? Pra escolher de uma vez, meu Deus, eu quero isso. A quantidade de pessoas que a gente conhece que entraram aqui, certos de que iam trabalhar numa área e foram pra outra, e agora pensam muito em várias outras áreas ao mesmo tempo. Eu acho que isso é legal aqui da faculdade em si. A gente conseguir experienciar tudo e se especializar em certas coisas depois, né? sim. E agora, vamos para um ping-pong com o nosso professor Fábio Kanata. Se tu precisasse descrever o curso em uma palavra, qual seria? Impacto. Um projeto que te marcou? Recentemente, é que são muitos, né? São 15 anos dando aula na FAMECOS e mais um tempo como aluno. Então, daria para fazer um podcast só sobre experiências marcantes nesse período. Mas um que me marcou recentemente foi uma reportagem que a gente fez na disciplina de telejornalismo sobre o pós-enchente no Maitá, que os alunos tiveram a felicidade de contar histórias de pessoas de uma forma que a gente não viu na grande imprensa. A partir de um trabalho de vários dias de imersão na comunidade, de conhecer pessoas, de levar histórias, de contar histórias de lugares dentro do Maitá, da Vila Farrapos, que tinham sido muito devastados pela enchente, que não tinham aparecido em outros lugares ainda. Acho esse projeto ele foi muito legal pela imersão profunda na história e da gente poder pensar em outros parecidos. Enfim, tem muitos projetos que a gente pode lembrar recentemente. Projetos premiados, esse é um projeto premiado, né? 2 prêmios de jornalismo, Premaria de Jornalismo, Grande Premaria de Jornalismo. Acho que tem muitos méritos. Qual é o maior mito sobre o jornalismo que você mais gosta de derrubar? Acho que um mito interessante da gente discutir é sobre que o mercado é limitado, que o mercado oferece poucas oportunidades. Quando eu me formei aqui em 2002, eu tinha como possibilidade de trabalho 4 jornais impressos, 5 redações de televisão, algumas rádios, e por aí o cenário ia acabando. Hoje a gente não consegue listar as possibilidades de trabalho que os formandos em jornalismo têm, possibilidade de atividade que os formandos em jornalismo têm. Se a gente for pensar em empresas, hoje empresas médias têm departamento de comunicação ou mesmo contratam empresas de assessoria de comunicação. Os clubes de futebol têm departamentos de comunicação grandes, produzem podcasts, videocasts, têm suas TVs. Por trás de tudo isso tem um grupo grande de jornalistas
e de comunicadores fazendo o seu trabalho. Então, acho que hoje o mercado é absurdamente mais diverso. Agências de publicidade, parte dos redatores são jornalistas. Então, assim, acho que o mercado ele é muito diverso, oferece muitas oportunidades, embora a imagem seja um pouquinho distinta. Qual é a habilidade primordial de um jornalista? Curiosidade. Um filme ou série que todo jornalista deveria ver? São muitos também, mas vou escolher um. Abraço Corporativo. Abraço Corporativo é um documentário, está disponível no Vimeo, que um jornalista, o documentarista, o diretor do documentário, que é um jornalista incrível, ele cria um personagem chamado Ari Itman, que significa, que lido de trás para frente é mentira. Ari Itman, mentira. Ele cria esse personagem e diz que esse personagem criou a teoria do abraço corporativo, que a solução para as empresas está em compartilhar um abraço. Isso vai resolver os problemas das empresas, os problemas entre funcionários e tal. Isso acaba na capa de jornais, ele acaba dando entrevista para rádios. Então, tem uma história muito legal para a gente discutir ética, discutir apuração, combate à desinformação, a relevância do trabalho sério no jornalismo. É um documentário muito legal, embora pouco conhecido. Se tu precisasse descrever a Famecos em uma palavra, qual que tu usaria? Juntos. E por último, E por último, para finalizar, deixa um recadinho para os futuros calouros de jornalismo. Para quem já decidiu pelo jornalismo, pode ter certeza que está fazendo uma escolha por um caminho de experiências riquíssimas, de muito aprendizado, de possibilidade de uma carreira muito diversa, com muitos caminhos e, tenho certeza, com uma imensa realização profissional. E com a possibilidade, mais do que se realizar, de impactar na vida das pessoas e modificar, nem que seja uma partezinha pequenininha do mundo. Perfeito. E assim finalizamos a série de videocasts sobre os cursos da Famecos. A gente espera que vocês tenham gostado e não se esqueçam de conferir os outros vídeos. Tchau, tchau! Tchau. Tchau.